Nós vamos ter um papo muito interessante sobre pães, cucas que não crescem direito no inverno. Volta e meia, eu recebo uma mensagem, principalmente aqui no sul, onde está fazendo muito frio, do pessoal dizendo que está tendo muita dificuldade para conseguir fazer com que as suas cucas cresçam, para conseguir fazer com que seus pães cresçam. Eu decidi fazer essa aula com vocês para a gente conversar um pouco sobre isso e o que pode estar acontecendo, né? Então, como fazer as cucas crescerem bem no inverno, sem aquela chamada sofrência. No finalzinho da live, eu vou falar o que não fazer, tá bom? Combinado? Porque às vezes a gente acha que está fazendo o processo correto e, na verdade, a gente está fazendo o contrário, tá? Então, vamos ficar de olho nessas dicas. Pega papel, pega caneta, já vai anotando tudo. Fica de olho em todas essas dicas que eu vou passar para vocês hoje, certo? Para quem ainda não me conhece, eu sou Andréa Lino e eu ajudo mulheres e homens também a faturarem de 0 a mais de 3 mil reais por mês com cucas, trabalhando de casa mesmo, às vezes do seu apartamento, às vezes também da sua confeitaria, da sua padaria, para oferecer esse produto diferente, esse produto maravilhoso, esse produto especial que são as cucas. E também ajudo muita gente que não quer nem vender, sabia? Tem gente que às vezes não quer vender, não sabe vender, tá meio perdido, quer começar, não sabe como. Mas a gente está aqui para isso, para ajudar você a realizar o seu sonho de viver de confeitaria. Então, bora lá, vamos entender melhor o que acontece quando o nosso pão não quer crescer, quando a nossa cuca não quer crescer no friozinho. A primeira coisa que a gente tem que entender é que fermento que a gente está utilizando. O fermento biológico. O fermento biológico, ele precisa de uma temperatura mínima para ele começar a funcionar bem, para ele ficar bem legal, para ele crescer tranquilamente, sem deixar aquele gostinho de fermento, correto? Quantas vezes você comeu um pão, você comeu um bolo, você comeu uma cuca que era de fermento biológico e sentiu azia? Isso acontece por causa do fermento não ter crescido corretamente. Então, o fermento biológico, a gente precisa deixar ele crescer, a gente precisa dar o tempo, a gente precisa fazer a fermentação para que ele possa agir, para que ele faça com aquele pão delicioso, aquela cuca deliciosa, que fica com aquele aspecto lindo. Os tipos de fermento biológico. Nós temos o fermento seco, o fermento instantâneo, o fermento fresco e o levain. O levain também é um fermento biológico, porque quando a gente fala de fermento biológico, é um fermento vivo. Ele não é um fermento morto, ele não é um fermento químico, né? Ele tem vida dentro dele. Então, o levain também é um tipo de fermento biológico. Na verdade, todos eles são, tá? Aquele que a gente compra nos saquinhos, nos potinhos, tem às vezes um packzinho de 500 gramas, quando a gente utiliza bastante, ele vem no seco e no instantâneo. O fermento seco é aquele que precisa ser hidratado antes de ser utilizado. Lembra quando a gente ia fazer, a gente via nossa avó fazendo pão e fazendo aquelas cucas de fermento biológico? E ela sempre hidratava aquele fermento que parece um pozinho, né? Ele umas bolinhas bem pequenininhas. Ela sempre hidratava esse fermento na água, no leite da receita, com um pouquinho de açúcar. Então, esse é o seco. Ele precisa ser hidratado antes. Hoje em dia, é muito difícil, pelo menos aqui em Curitiba, é muito difícil encontrar o fermento biológico seco. E sim, a gente encontra mais facilmente o instantâneo, o seco instantâneo.
O instantâneo, ele não precisa ser hidratado. Ele é misturado direto na farinha. Você pode colocar direto na receita sem hidratar nem nada, porque ele já é instantâneo. Assim que ele entra em contato com o líquido e com o açúcar, ele já começa a acordar, ele já começa a ficar ativo. Para ser bem sincera com vocês, faz muito tempo que eu não vejo no mercado à venda o seco. Eu tenho visto só um instantâneo. Às vezes em algum mercadinho de bairro, sabe? Quando a gente vai para um bairro mais distante, às vezes ali pode ter. Mas aqui, mais no centro da cidade, mais na região central onde eu moro, em todos os supermercados eu só vejo o instantâneo. Daí nós temos o fermento biológico fresco. O fresco é aquele que ele é vendido em tabletinhos e às vezes num tabletão, né? Às vezes é aquele tabletão grande e ele sempre está na geladeira. Ele tem que ficar na geladeira, porque ele está fresco, ele tem uma validade muito curta, ele vence muito rápido, então ele está sempre na geladeira. Esse fresco, ele é muito bom no verão. No verão ele cresce muito rápido, porque o fermento está bem ativo, ele já está fresco, ele já está bem assim, prontinho, sabe? Ele está só esperando, chegou o líquido, chegou o açúcar, eu tô pronto para crescer. Então, no verão, é melhor você utilizar o fermento fresco. No inverno, ele já é meio devagarzinho, ele já fica meio quietinho, sabe? Ele demora um pouquinho mais para agir. Assim como o levain. Peraí, meu filhote trouxe um cafezinho aqui para mim. Obrigada, amorzinho. Ai, gente, tá frio. E daí eu preciso de um cafezinho quentinho. Nada como um cappuccino quentinho, hein? Lembra que eu já ensinei esse cappuccino lá no meu Instagram, hein? Tá salvo no meu Instagram. Esse cappuccino que a gente faz em casa a qualquer hora. É só esquentar o leitinho. Bora fazer um cappuccino bem gostoso. Voltando, eu tava falando do levain. O levain, ele também demora mais para aquecer no inverno. Porque ele também é como se fosse o fermento fresco. Ele já está bem fresquinho, ele já está bem vivo ali, né? Ele já está todo, né, pronto para crescer. Só que no inverno ele fica mais quietinho, ele fica mais retraído. O levain e o fermento fresco. Já o seco e instantâneo, eles não têm isso. Eles já são mais tranquilos, tanto no inverno quanto no verão. Eles têm um ritmo próprio, o ritmo deles, né? Só que tudo no inverno, gente, no inverno demora um pouco mais. As plantas crescem mais devagar, nosso cabelo cresce mais devagar no inverno, nossa unha cresce mais devagar no inverno. Então, tudo vai um pouquinho mais devagar, tá? Então, é isso que acontece. O fermento, para crescer, ele precisa, o fermento biológico, estamos falando só de fermento biológico hoje, tá? O fermento biológico, para crescer, para ele ficar totalmente ativo, ele precisa de hidratação, um líquido, água, leite, suco, tá? Você colocou algum tipo de líquido nele, ele começa a acordar. E ele precisa de açúcar, glicose. Então, quando tem açúcar ali, ele já começa a comer aquele açúcar e começa a ficar ativo. Então, ele precisa dessas duas coisas. Era isso que eu queria primeiro explicar sobre os fermentos, o que acontece para vocês entenderem. Aqui já dá para a gente ver alguma coisa bem importante do porquê que ele demora tanto para crescer no inverno, certo? Então, que temperatura é necessária? Olha só, isso é bem importante. Que temperatura é necessária para que o fermento biológico fique de boa, cresça bem, se desenvolva tranquilamente e não cause nenhum tipo de azia na gente? A temperatura da massa, assim que a gente termina de misturar a massa, de sovar a massa, ela tem que estar até 23 graus.
Esses 23 graus são excelentes para a massa começar a acordar, para o fermento ficar ativo e começar a crescer. Acima de 35 graus, ele já começa a ter problemas. Por quê? Porque acima de 35 graus, o fermento começa, é muito calor para ele pode até morrer dependendo do que acontecer, e às vezes ele cresce tão rápido que não dá tempo dele soltar os gases corretamente. E isso também afeta depois, não tem estrutura, a tua massa, o teu glúten, ele não vai conseguir segurar bem o teu glúten. E abaixo de 23 graus, ele fica mais dormente, ele fica meio que hibernando. Então, o ideal é você ter 23 graus ali, sabe? Essa temperatura é uma das que o fermento mais gosta, digamos assim. Tá? Ele vai se sentir em casa se tiver 23 graus, mais ou menos, tá, gente? E eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente vem e explica durante uma live, durante uma aula, durante um curso, os processos que a gente vai utilizar para fazer esse pão crescer. E esses processos são diferentes para quem está no calor e para quem está no frio. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se você usar um processo que você usaria no calor, usar no frio, você vai interferir e daí o resultado não fica legal. Por exemplo, eu estou num lugar quente, né? 40 graus. Eu vou utilizar água fria no meu preparo. Agora, se eu estou aqui no frio, eu vou utilizar água morna no preparo. Agora, imagine se eu já estou com 40 graus, vou lá e taco água morna, porque eu ouvi a chefe falando que era para colocar água morna, mas não prestou atenção em todo o processo, em tudo que eu falei. E daí vai lá e taca água morna. Daí já tá 40 graus, taca água morna, mata de vez o coitado do fermento. Certo? Ou então tá um frio de 9 graus, 1 grau, que ele fez esses dias, né? Tava fazendo 1 grau, 2 graus, sensação de -3. E daí vai lá e taca água fria, porque eu vi a chefe falando que tinha que colocar água fria. Daí ele não cresce. Leva 4, 5, 6, 7 horas. E o bichinho, às vezes, não vai para frente. Entende? Então, a gente tem que prestar bastante atenção sobre isso. Tá? É importante a gente entender sobre o fermento. É por isso que tanta gente tem azia. Por isso que tanta gente come cucas e pães de fermento biológico e às vezes reclamam que se sente mal, que sente aquilo lá. Porque a gente tem que fermentar corretamente, tem que dar o tempo do fermento para ele ficar bem ativo, para ele trabalhar corretamente. E quando a gente não dá esse tempo, quando a gente não deixa ele ficar bem legal, ele estruturar bem a nossa massa, ele dá azia, ele dá uma sensação ruim, a gente come às vezes o pão e a gente fica, como é que a gente fala? A gente fica arrotando o pão. Eu já comi muito pão assim. Foi um dos motivos que eu comecei a fazer pão em casa. Eu já comi cuca, assim, que parecia linda. A hora que eu botei na boca, eu falei, meu Deus, que horror! Então, assim, eu comecei a fazer muitos dos meus produtos em casa, quando eu era adolescente, porque eu não gostava de comer mal. Gente, essa que é a verdade. Eu não gostava de comer mal, eu não gostava de passar mal depois que eu comia algo. Então, eu comecei a fazer os meus próprios preparos, a ir em busca de conhecimento, entender por que aquilo estava ruim, por que aquilo me fazia mal, se era uma alergia ou se era só uma produção incorreta. Quando a gente tem uma produção incorreta, o nosso produto final não fica legal. Você pode ter a melhor receita do planeta Terra. Se você não sabe respeitar os processos, se você não entende as técnicas corretas, se você não compreende quais as funções dos seus ingredientes, não vai ficar bom, tá? Vai fazer mal para as pessoas e as pessoas não vão comprar novamente de você. É muito importante a gente entender tudo isso, né? Então, agora eu vou falar para vocês algumas formas que a gente pode utilizar para justamente dar um upzinho
dar uma ajuda para o nosso fermento no inverno. Estamos falando de lugares que está frio e que está demorando para o nosso fermento acordar e ir para frente, tá? Então, eu vou falar aqui. São 7 ideias, 7 processos que eu posso passar para vocês. Então, fiquem atentos. Parecia que assim, é só colocar água morna. Tem muito mais coisa que você pode fazer sem você atrapalhar o seu fermento, sem você deixar ele assim, meio louquinho ali, sabe? Tipo, dar uma bombada nele, porque também não vai resolver, né? Mas eu já falo sobre isso. Vamos lá. Primeiro passo que você pode fazer para ajudar o seu fermento a ele conseguir funcionar bem durante aquele dia, você conseguir ter pão, ter cuca no mesmo dia. Tem que testar o fermento, gente. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ver se teu fermento tá bom. Muitas vezes a gente vai no supermercado, vai no atacadão, compra o fermento, chega em casa e fala, não, o fermento tá ótimo, acabei de comprar. Comprei hoje, comprei ontem, então ele tá excelente. Só que você não sabe como que ele foi armazenado. Será que ele não foi colocado em algum lugar que fez mal para ele, pegou sol direto, aconteceu alguma coisa que estragou? Às vezes ficavam colocando temperatura quente, temperatura frio, temperatura quente, temperatura frio, na hora do transporte até chegar ao supermercado, até chegar ao atacadão. Você não sabe o que aconteceu desde a hora que esse fermento foi produzido até o momento que ele está ali na sua mão. Então, toda vez que eu compro um pacote novo de fermento, eu vou testar este fermento. A primeira coisa que eu faço quando eu abro o pacote, independente da validade que está ali, certo? Eu abro o pacote e daí eu pego bem pouquinho, porque eu não quero desperdício. Eu pego uma colherinha de café de fermento, ponho numa xícara, ponho uma colherinha de água bem morninha, aquela aguinha de bebezinho assim, sabe? Bem morninha mesmo, e coloco meia colherinha de café de açúcar. Misturo tudinho e aguardo uns 15 minutos, 20 minutos e vejo se ele começa a fermentar. Se ele começou a fermentar, ele está bom, tá? Nos dias mais frios pode demorar um pouquinho mais, lógico, né? Ele não gosta muito do frio, então ele vai demorar um pouquinho mais. Mas nos dias mais quentes, ele vai rapidinho. Às vezes, em 5 minutos, ele já começa a fermentar. Agora, passou 20 minutos, passou 30 minutos, passou 40 minutos e nada, jogue fora. Ou vai lá e faz uma reclamação. Olha, tá aqui, comprei ontem, tô abrindo hoje e olha o que aconteceu. Não está funcionando, eu quero outro, certo? Porque quando você já compra e já vai usar, você ainda consegue ir lá trocar, você pode reclamar e dizer que não tá bom, né? Eu fiz o teste, ele não tá funcionando. Agora, às vezes a gente compra, deixa guardado, já passou vários dias, daí não tem como trocar. Então, fez o teste, ele tá beleza? Ótimo! Hora de começar a nossa produção de cucas deliciosas de fermento biológico, cuca salgada, cuca doce, cuca agridoce, entende? Então, perfeito. Segundo passo, também bastante importante. Quero fazer minha cuca de fermento biológico. Comece cedo. Não deixe assim, já passou o dia, já é 2, 3 horas. Frio, 1 grau, 2 graus, e daí eu decido fazer pão. Ele vai demorar bastante para crescer, você vai ter que usar vários processos para ajudar no crescimento. Então, o legal no inverno é você já pensar cedo. Se eu quero ter pão, eu já vou de manhã cedo começar a preparar, porque daí eu dou tempo, vou fazendo com calma, entende? E daí eu não fico estressada, que já é 5, 6, 7, 8 horas da noite, meu pão ainda não foi assado, eu já estou cansada, eu quero tomar banho, eu quero dormir, e daí você começa a ficar estressado com o pão, tá? Então, no inverno, eu recomendo que você já comece cedo. Começa de manhã, principalmente lá por umas 9, 10 horas da manhã, porque daí a temperatura começa a ficar mais amena. Geralmente, perto da hora do almoço, a temperatura ambiente ela já começa a mudar.
o sol já está aparecendo, meio-dia o sol está a pino, certo? Então você já consegue aproveitar esse calorzinho, já dá uma melhorada na temperatura ambiente. Geralmente a gente está bem frio de manhã, na hora do almoço dá uma aquecida e no final da tarde já começa a cair a temperatura de novo. Então o melhor horário no inverno é lá por 9, 10 horas da manhã você começar a fazer o seu pão. Terceiro passo. Como que a gente pode fazer depois que eu já fiz o pão? Já sovei, já deixei ele bonito, a massa tá lisa e eu vou para a primeira fermentação. O que eu posso fazer para agilizar? Eu posso utilizar o meu forno. Não vá ligar o forno. Não é para pôr o pão dentro do forno ligado, gente, tá? Preste atenção. Tem várias dicas que eu posso dar dentro que você pode utilizar o forno. Por exemplo, você pode ligar o forno na temperatura assim de 50 graus, geralmente é uma das temperaturas mais baixas que ele tem, e deixa o forno ali aquecidinho nessa temperatura baixa por mais ou menos uns 10, 15 minutinhos. E daí desliga o forno, tá? Mas assim, naquela temperatura baixinha, de no máximo uns 50 graus. E daí você vai ter um ambiente mais aquecido ali dentro, mais quentinho. Se você tiver um termômetro de forno, melhor ainda. Peraí que eu tenho um termômetro aqui. Ó, eu vou mostrar primeiro aqui, ó, no Instagram. Daí eu mostro aqui, ó, no YouTube. Aqui, ó, tá? Ó, deixa eu ver se tá pegando bem aqui, ó. Tá vendo? Porque eu tenho duas câmeras diferenciadas, tá? Então, ó, este daqui é o termômetro de forno, e daí aqui com ele você consegue ver qual é a temperatura que está dentro do seu forno. Então você vai saber exatamente se ele não está com uma temperatura muito alta, porque a maioria dos fornos já vem desregulado de fábrica. Então a gente nunca sabe o que está acontecendo lá dentro. Tendo o termômetro, você consegue descobrir exatamente como que está a temperatura lá dentro, tá? Esse termômetro a gente compra muito pela internet. Aqui em Curitiba é difícil de achar, nem todas as lojas têm. Quando tem, eu compro e deixo um de reserva, porque às vezes ele estraga, às vezes eu derrubo ele quebra. Então, volta e meia, que nem esse daqui tá embaladinho. Eu tenho um lá embaixo no meu forno, eu tenho um no meu forno lá de trás, no meu forno a lenha, e eu tenho um na casa da minha mãe. E daí eu tenho esse daqui sobrando. Gente, eu sou aquela que adora termômetro, então eu carrego eles comigo e levo para as casas onde eu tenho costume de cozinhar. Então, é muito fácil de encontrar ele na internet, termômetro de forno. E se você quiser procurar na sua cidade, você pode procurar nas lojas de confeitaria, nas lojas que vendem produtos para fornos, as partes do forno, sabe, para manutenção. Então, às vezes, nessas lojas a gente encontra também manutenção de forno, assim, geralmente eles têm. Então, você coloca esse termômetro lá dentro, deixou mais ou menos 50 graus, daí você vai colocar um plástico em cima, tampando a vasilha, e daí vai colocar um paninho, uma toalha, às vezes o pessoal dobra a toalha. A minha avó colocava o cobertorzinho, ela tinha um cobertor que ela dobrava e colocava em cima do pão no inverno. Mas a gente sempre tem que proteger antes com um plástico, tá? Porque esse plástico vai impedir que a tua massa resseque. Ele vai impedir que o ar vá entrando ali e resseque, e daí forma aquela crosta em cima da tua massa. Então, sempre coloca um plástico, depois você vem com um pano, e daí você coloca ali dentro daquele forno bem morninho, uma temperatura agradável, e deixa ele ali. Como eu disse, no inverno vai demorar mais. Então, tenha paciência, tá? Mas ali, aquele ambiente já vai ajudar ele a começar a acordar, a ficar animadão e já se transformar numa cuca deliciosa. O fermento vai se transformar numa cuca deliciosa, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer dentro do forno. Daí você não precisa nem ligar o forno, tá? Você vai fazer o quê? Você vai colocar lá embaixo
uma forma, aquelas formas assim que a gente faz torta, sabe? Não precisa ser uma forma alta, pode ser assim baixinha. Coloca uma forma e daí você vai vir com água quente, e vai colocar nessa forma. Põe água quente ali, coloca o teu pãozinho do jeito que eu expliquei e fecha a porta. Esse vapor que vai sair dessa água quente, ele vai aquecer ali o ambiente e vai ajudar o teu pão a crescer também, tá? Ali você não vai gastar gás, não vai gastar energia nenhuma, você só gastou o suficiente para fazer a água ferver. A água ferveu, você põe ali, que daí fica aquele vaporzinho, e daí vem aquele vapor e ajuda. Então, você também pode usar esta forma dentro do forno, forno elétrico ou forno a gás. O terceiro passo que você pode utilizar para ajudar o seu fermento biológico crescer e você ter aquela, fazer aquela cuca deliciosa crescer bem no inverno, usando micro-ondas. Como que você vai fazer dentro do micro-ondas? Você vai pegar um copo, uma xícara forte, uma xícara boa, vai encher ela de água, vai colocar dentro do micro-ondas e vai ligar o micro-ondas por 1 minuto, potência máxima, para aquela água ficar bem quente, bem quente, bem quente, tá? Daí você desliga o micro-ondas, empurra o copo lá para o fundo, deixa ele lá no fundinho do micro-ondas, e daí você vai colocar a tua massa ali dentro, no mesmo processo que eu ensinei, tá? Cobrindo, protegendo, você coloca ali e fecha a tampa, com o micro-ondas desligado. Combinado? E esse processo vai fazer a mesma coisa que a gente fez dentro do forno. Aquela aguinha quente, ela vai soltar aquele vaporzinho, ela vai aquecer ali dentro. E como o micro-ondas ele é pequenininho, né? Ele vai fazer mais ainda calorzinho, vai ficar mais quentinho, vai ficar mais abafadinho ali dentro. E daí ele também vai ajudar o seu pão, a sua cuca de fermento biológico a crescer. Porque o fermento ele precisa de hidratação, açúcar e calor, né? Então a gente já deu a hidratação quando a gente colocou o líquido da massa, a gente já deu o açúcar para ele, e daí só falta a gente trazer o calorzinho, que daí ele fica bem legal, ele fica feliz, ele fica feliz, e daí ele cresce em cima do fogão, em cima do seu fogão. Eu vou fazer o arroz. Sabe, eu tô com vontade de fazer um arroz, tô com vontade de fazer um feijão, tô com vontade de fazer alguma comida. Ou então vou esquentar um pãozinho ali na boca do fogão. E daí, a hora que eu desligo, tiro a panela da boca do fogão, eu venho e coloco o meu pãozinho ali. Porque ele tá quentinho. Quando a gente desliga o fogo, ainda permanece aquele lugar ali, a gradezinha onde você tinha colocado a panela, ela permanece quente por um bom tempo ainda. Só que ela não vai estragar o teu pão. Por quê? Porque não tá ligado. Entende? Então aquele calorzinho vem na vasilha e daí ele vai aquecer o seu pão. E daí você não gastou nada, você não gastou energia, você não gastou água, você não gastou gás, nada. Porque você estava fazendo um outro preparo, você já estava usando o fogão, e daí você põe ali. Eu coloco bem ali no meio, eu deixo a minha vasilha. E daí ela pega todo o calor do meio, daquela boca grande do meio, e das outras 4 bocas em volta também. E todo aquele ambiente ficando quentinho, o meu pão cresce melhor. E daí ele vai crescendinho, bem tranquilo, vai ativando para ter aquele pão gostoso, para ter aquela cuca deliciosa, né? Então agora eu já tinha falado. Ah, não, eu falei o testar, começar cedo, o forno, o micro-ondas, em cima do fogão. Já falei 5. Gente, tô perdida hoje, que eu esqueci de colocar o númerozinho. Agora a gente vai falar de uma técnica, um processo que você pode utilizar durante a produção. A hora que você está produzindo a sua cuca e o seu pão. Que é colocar o líquido da receita morninho. Bem morninho na hora que você vai misturar os ingredientes. Que líquido é esse, André? Pode ser suco. Você aquece ele
30 segundinhos no micro-ondas. Porque daí, quando você põe 30 segundinhos, ele só quebra o gelo. Ele não vai ferver a tua água. Se o teu micro-ondas for muito forte, 30 segundos vai deixar muito quente, coloque menos tempo. Porque cada micro-ondas também é diferente um do outro. O meu, 30 segundos, ele só dá uma quebrada. Ele só dá uma quebradinha mesmo. Para eu deixar minha água ficar bem quente, eu tenho que colocar 1 minuto. Se eu colocar só 30 segundos, ele só quebra o gelo, né? Então, eu faço isso. Eu aqueço o suco quando eu vou colocar na massa, eu aqueço a água quando eu vou colocar na massa, eu aqueço o leite quando eu vou colocar na massa. Às vezes eu estou usando leite vegetal, eu aqueço ele também. 30 segundinhos, ele fica bem morninho, é aquela temperatura de bebê, assim, para não queimar mesmo, para não machucar mesmo o meu fermento. E daí, eu coloco esse líquido na massa na hora que eu estou preparando a minha cuca, preparando o meu pão, tá? Então, eu vou colocar ali e isso vai ajudar, porque esse líquido já vai trazer a hidratação que o fermento necessita com um pouco de calorzinho. Então, ele já acorda mais rápido. E daí, você pode utilizar os outros processos também, certo? Daí, você, utilizando vários processos juntos, você consegue fazer esta massa crescer mais rápido, né? Agora, eu vou para o último passo. Esse passo, poucas pessoas utilizam e eu acho ele muito importante. Porque o que pode acontecer? Se você não utilizar esse passo, você pode realmente deixar a tua massa mais seca. Se tem menos umidade, ele demora para crescer e também pode criar uma crosta em cima na tua massa. E daí, quando você faz aquela crostazinha, aquilo atrapalha demais o crescimento do pão. Ele segura, sabe? Ela resseca e daí ela segura também o crescimento. Ela fica aqui, ó, e o pão tá querendo crescer, a massa da cuca tá querendo crescer e fica ali batendo naquela crosta seca aqui em cima, tá? Então, o que eu faço quando tá assim, frio e seco? A umidade do ar está bem baixa. Eu borrifo um pouquinho de água por cima do pão. Mas assim, gente, é borrifar um tequinho de água. Não tô falando para encher de água, não. Eu borrifo um pouquinho de aguinha e no inverno eu borrifo um pouquinho de água morninha, do jeito que eu ensinei ali para vocês. E às vezes eu passo até com a mão, assim, um pouquinho ali. Isso vai hidratar ali também a superfície, vai impedir que forme aquela crosta que segura o crescimento, né? Que fica atrapalhando o crescimento do pão. E ela já hidrata e já ajuda ele também a crescer melhor. Essa ajuda, ela é muito boa também para os pães. Inclusive no verão. Porque às vezes está quente, mas está seco. A umidade do ar está muito seca. E daí ele forma essa crosta ali em cima e ele tá doido para crescer, porque tá quente, mas também fica batendo ali. Entende? E agora eu quero falar com vocês sobre o que não fazer. Porque não adianta só você aprender o que você tem que fazer, você tem que aprender o que não fazer, porque é muito importante também não fazer algo para piorar a situação do seu pãozinho, do seu fermento. Vou fazer o teste do fermento, Andréia. Você me explicou que eu tenho que comprar, que eu tenho que fazer o teste assim que chega em casa, correto? Correto. Daí eu vou lá, pego a água, fervo a água, deixo a água borbulhando. E daí eu coloco no meu fermento para testar. Matou ele na hora, gente. Lembra que eu falei que a temperatura ideal é 23 graus? Quando a água entra em ebulição, ela está 100 graus. Olha a diferença. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai aquecer a água, tanto quando a gente vai utilizar o leite ou a água, a gente tem que tomar bastante cuidado. Por isso que eu falo para vocês, é morninho tipo bebê. É morninho, como se você estivesse dando um líquidozinho para um bebezinho. Não importa se é fermento seco, instantâneo, fresco, o levain, que é o fermento natural, não importa. Ele vai morrer porque ele não suporta alta temperatura. Outra coisa que você não deve fazer
quando você está preparando o seu pão. De forma alguma. E eu já vi muitos alunos fazendo isso e depois me mandam mensagem de minha cuca não deu certo. Daí eu pergunto, não, eu fiz toda a receita certinha, fiz isso, fiz aquilo e outro. E daí eu descubro que a pessoa fez o quê? Colocou a massa para crescer no sol. Coloca no sol e ainda coloca ela descoberta, tira tudo, não põe pano, não põe nada em cima, que é para ela crescer mais rápido ainda. Daí acabou com a massa, porque aquele sol vai aquecer demais a massa, mesmo no inverno. Você vai pegar e vai colocar a tua massa no sol, daí ela forma aquela crosta, daí o fermento não consegue crescer, daí aquece demais, daí o fermento cresce, daí afunda, daí quando você tira o pano assim, tá tudo afundado, parece uma cratera a tua massa. Não coloque seu pão, sua massa de cuca para crescer no sol com fermento biológico, porque pode dar uma zica muito grande, tá bom? Outra coisa, às vezes a gente vai lá e coloca a água um pouquinho mais quente. Ah, não, a água tá tão morninha e eu queria que o pão crescesse mais rápido, porque eu quero daqui 2 horas comer pão. Então você coloca a temperatura, você aquece a água, você não aqueceu demais o suficiente para matar o fermento, mas você aqueceu o suficiente para dar como se fosse assim um anabolizante para o fermento. É como se você tivesse dado um anabolizante para o fermento e daí ele vai lá e cresce bem rápido. Se você tivesse dado água morna, ele ia levar umas 2 horas para crescer, digamos assim, no inverno. E daí você colocou numa temperatura bem perto ali dos 24 graus, 25 graus, uns 23 graus ali, e daí ele começou a crescer muito mais rápido. O que acontece? Cresceu, não matou o fermento, você vai ter o pão mais rápido, mais cedo. Só que, como ele cresceu rápido demais, ele não deu tempo de liberar todo o gás carbônico. E daí, quando a gente come, aquele gás que não desenvolveu tranquilamente durante a fermentação, começa a fermentar dentro de você, quando você come. Porque você tem a temperatura do seu corpo, em média, 36 graus, correto? Então, o teu corpo está quentinho. E daí, a hora que você come aquele pão, ele fala assim, nossa, ambiente quentinho, o estômago está quentinho, e eu vou começar a fermentar tudo aquilo que eu não fermentei fora. E daí dá aquela azia, aquela sensação ruim de que você comeu um pão que foi fermentado rápido demais. Isso acontece muito, independente de inverno e de verão, em algumas panificadoras, em algumas confeitarias que querem acelerar o processo para aumentar a produção. Então, eles vêm e colocam a temperatura da água bem próxima daquilo que eles precisam para fazer com que o pão cresça rápido. E daí a gente vem, come pão que comprou fora e fala, meu Deus, mas toda vez que eu como pão eu tô com azia. Nem acha que é por causa do pão, você acha que é alguma outra coisa, que você tá doente, que você tem que ir no médico. E às vezes a única coisa que você precisa é comer uma cuca que você fez com calma, com tranquilidade, sem pressa, deixou o fermento agir tranquilamente. Porque a maioria dos problemas que acontecem com o fermento são culpa da pessoa que está produzindo, são culpa da pessoa que está manipulando o produto. Porque nenhum fermento desses é ruim, gente. Nem o seco, nem o instantâneo, nem o fresco, nem o levain. Todos eles são excelentes, eles são biológicos. Eles são de um serzinho vivinho, maravilhoso, que está ali prontinho para te ajudar a ter um produto saboroso, gostoso. Só que se você manipular incorretamente o fermento, você vai passar mal, você vai se sentir mal e você vai achar até que está doente. Tá bom? Vocês viram como tem toda uma ciência por trás? Tudo que a gente faz hoje em dia, gente, todos os produtos que a gente produz, todos eles têm uma ciência por trás. Nada foi por acaso. Tudo foi estudado, foi entendido. E aquilo que a gente ainda não entendeu, a gente continua estudando, continua entendendo, para poder passar isso para vocês, para que vocês tenham um produto de melhor qualidade dentro de casa, para a sua família e para você também, e para os seus clientes. Quando eu falo para vocês que as cucas são uma excelente oportunidade,
Elas são excelentes para quem quer viver de confeitaria, mas que tem muita confeiteira que não sabe fazer cuca, é verdade. Porque às vezes a gente aprende já do jeito errado e acha que é o correto. Daí, quando você começa a entender todas as técnicas por trás de fazer uma cuca de fermento biológico, de fazer um pão de fermento biológico, daí você consegue entender como que funciona o processo, o que realmente acontece. Né? Então, por isso que eu sempre digo para vocês, faça o produto artesanal, porque o produto artesanal, ele não contém aqueles produtos químicos, antimofo, emulsificante, estabilizante. Tem muitos produtos químicos diversos que são colocados nesses ambientes que querem uma produção em massa. Tá? E tudo isso afeta a gente, isso faz mal para a gente. Quando a gente faz um produto artesanal com calma, com respeito aos ingredientes e utilizando ingredientes de qualidade, isso muda até a nossa digestão, isso muda o que a gente está comendo, a gente começa a se sentir até melhor. Além de você ter todo esse cuidado, esse carinho, é o amor que você está passando para a sua família e para o seu cliente. Quando você faz com amor, fica muito melhor. A gente faz com amor, com carinho, com respeito. Tá? Então é muito importante vocês entenderem sobre os ingredientes também. Sucesso para todos nós, muitas cucas, um grande beijo para todo mundo, certo?